Bora para mais uma Enem 2023, caderno amarelo, questão 138. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor, ou seja, quase metade, seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciaram o serviço. Então, 40% vai ser dividido em 3 engenheiros. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram respectivamente. Então, vamos colocar engenheiros. Aqui vai ter o 1, o 2 e o 3. Talvez é meio que assim. Vamos lá. Engenheiro 1, 4 dias numa jornada de 5 horas e meia por dia. Engenheiro 2, 5 dias numa de 4 horas. Engenheiro 3, 6 dias numa de 2 horas e meia. Então, vocês perceberam que cada um trabalhou uma quantidade de dias diferente? Então, a gente tem que tentar descobrir quantas horas cada um descobriu. Porque o pagamento vai ser diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas, não importa quantos dias, né? Então, vamos ver. O primeiro engenheiro trabalhou 4 dias por 5 horas e meia. Fazendo a conta aqui rapidamente, 4 é 2 vezes 2. Por que você está fazendo isso? Você é doido? Porque é o seguinte, eu faço assim, ó. 2 vezes 5,5 é 11. 2 vezes 11 é 22. Então, o primeiro engenheiro trabalhou 22 horas. Então, eu transformo 4, multiplicar por 4 é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes seguidas por 2. Você multiplica por 2 e depois multiplica de novo. O segundo trabalhou 5 dias, 4 horas. Então, trabalhou 20 horas. E o terceiro trabalhou 6 dias, numa jornada de 2 horas e meia. 6 vezes 2,5, 2,5, eu sei que 6 é 3 vezes 2. 2,5 vezes 2 é 5, 3 vezes 5 é 15. Tá? Esquemas de fazer conta rápido. Qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros? Bom, para resolver o exercício, a gente tem que, a princípio, calcular quanto cada um recebeu. Ou tem um jeitinho um pouquinho mais esperto, que é o seguinte: como o que eles receberam é diretamente proporcional ao que às horas trabalhadas, a gente pode ver qual é a diferença, né, de horas trabalhadas entre os engenheiros que mais receberam, e aí já vê isso direto com a média. Eu vou fazer isso depois. Primeiro eu vou fazer um jeito mais clássico, mais padrão. Primeira coisa, vamos ver quantas horas eles trabalharam em conjunto no total, né? 22 mais 20, 42. 42 mais 15, 57, certo? 35, 45, 55, mais 2, 57. Beleza. Então, a gente pode querer, por exemplo, saber quanto cada um ganhou. Mas a gente também sabe que a maior diferença vai ser entre o que o primeiro ganhou e o que o terceiro ganhou, certo? Então, a gente pode só descobrir quanto cada um deles ganhou, fazer a conta de quanto eles ganharam e subtrair. O primeiro, lembrando, eles vão pegar o valor de 71.250 e só 40% desse valor é destinado aos engenheiros. Então, a gente tem que primeiro multiplicar isso por 40%. Só para ficar mais simples, a gente tem que multiplicar por 40%. O que significa 40%? Significa 40%. Ou 40 por 100. Sabe quando você pede brigadeiro? Você pede o cento de brigadeiro? Então, 40 por 100. É isso. Agora a gente pode realizar a conta, né? Eu vou realizar ela de um jeito maroto aqui, ó, cancelando os zeros. Aí, multiplicando aqui, eu vou fazer assim só para vocês acompanharem a conta, né?
que eu farei de cabeça, que dá 20, 4 vezes 2, 8 mais 0 dá sobe 1, 4, 5, 4 vezes 7, 28. Então, 28.500 é o valor destinado a ser dividido entre os engenheiros proporcionalmente às horas. A gente sabe que o primeiro engenheiro ganhou quanto disso? Ele trabalhou 22 horas de um total de 57, né? Então, isso é o que o primeiro engenheiro ganhou. O segundo engenheiro ganhou o terceiro, que a gente quer a maior diferença, né? A maior diferença de ganho entre eles vai ser entre os que tiveram maior diferença de horas. O primeiro trabalhou mais, o terceiro foi o que trabalhou menos. Então, a diferença entre eles é a maior possível. Quanto que o terceiro ganhou? Ele trabalhou 15 horas das 57 que os engenheiros trabalharam. Então, se a gente pegar esse valor e multiplicar por isso, e aí depois a gente subtrair desse valor multiplicado por isso, se a gente pegar e fizer essa subtração, essa diferença tem que ser a diferença entre os valores que os engenheiros receberam, certo? Porque isso aqui é o que o engenheiro 1 recebeu e isso aqui é o que o engenheiro 2 recebeu. Simplificando matematicamente esse negócio aqui, isso vai ficar 28.500, que multiplica 22 sobre 57 menos 15 sobre 57. Lembra que eu falei do jeito maroto de resolver? Que você só prestava atenção nessa diferença e já calculava direto? É mais ou menos isso. Aqui a gente vai ter que essa fração é 22 menos 15, tudo sobre 57, vezes 28.500. Aí eu vou ter que passar aqui para esse lado aqui, né? 22 menos 15 é 7. Então, isso é vezes 7 dividido por 57. Nossa, que númerozinho, né? Vamos ver se 57 é múltiplo de 3? 5. Se você somar os algarismos e isso der um múltiplo de 3, o número inteiro é múltiplo de 3. 5 mais 7 é 12. 12. 1 mais 2 é 3, e 3 é múltiplo de 3. 12 já é múltiplo de 3, né? Então, esse número é múltiplo de 3. 57 é igual a 19 vezes 3. Então, eu vou substituir esse 57 por 19 vezes 3. E esse 28.500? Eu vou colocar um 100 aqui e vou tirar esses dois zeros e vou tentar descobrir alguma coisa sobre esse 285. 2 mais 8 mais 5, 2 mais 8 é 10, 10 mais 5 é 15. 15, 1 mais 5 é 6, e 6 é múltiplo de 3. Então, se 6 é múltiplo de 3, 15 é múltiplo de 3, 285 é múltiplo de 3. 285 é igual a 3 vezes 9, 5. 3 vezes 95. Então, isso é 3 vezes 95. Se você não conseguir fazer de cabeça, você pode fazer a divisão aqui no cantinho, ó, 285. Pausa o vídeo e realiza essa divisão. Tá? Eu vou fazer mais acelerado aqui. Beleza. Então, a gente tem essa conta para fazer. Aqui a gente simplifica o 3. 95, será que é múltiplo de 19? Cara, tem que ser, né? Porque senão isso aqui vai dar um número bizarro. Pensa que 19 é 20 menos 1. E 95 é 100 menos 5. Vocês estão percebendo o negócio? Só que se a gente pegar esse 100 menos 5, 100 menos 5 é igual a 5 que multiplica 20 menos 1. Ué, que loucura é essa que você está fazendo? É para vocês perceberem que a diferença de 100 para 95 é bem pouquinha, e a de 20 para 19 também. E elas são proporcionais, então esses números são proporcionais. 95 é 5 vezes 19. Esse é um jeito de enxergar, entendeu? 95 é 100 menos 5. Se a gente colocar o 5 em evidência, isso vai ficar 5 vezes 20 menos 1. 20 menos 1 é 19. Né? Então, aqui eu vou substituir isso aqui, porque a gente já descobriu. 95 é 5 vezes 19. Agora, a gente faz essa continha. Ó. 19 cancela aqui.
5 vezes 7 é 35. 35 vezes 100 é 3.500. Então, 3.500 é o que mesmo? Que eu já esqueci o que a gente estava fazendo. Qual era a conta? A gente pegou o salário, a remuneração do primeiro engenheiro e a remuneração do terceiro engenheiro e a gente subtraiu. Essa é a maior diferença de remuneração entre dois engenheiros do serviço, porque o que mais trabalhou em horas foi o 1 e o que menos trabalhou o 3. E aí, realizando essa conta, a gente chegou nesse valor. Então, esse valor é o quê? É a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros. Então, a resposta é a letra C. Tá? Vocês poderiam também, se quisessem, né? Eu acredito que muita gente faria desse jeito. Primeiro calcular, só que isso vai demorando, né? Primeiro calcular esse número, depois calcular esse número, e aí depois subtrair, né? Geralmente, fica uma dica aí, geralmente o Enem coloca nesses números grandes, complicados, alguma coisa simplificável. Vocês perceberam que não era tão simples de ver o simplificável, mas esse 285 é 95 vezes 3 e 95 é 19 vezes 5. Aí ficou 19 vezes 5 vezes 3 dividido por 57. 57 é 19 vezes 3. Entendeu? Aí você cancela um monte de coisa. Então o Enem tem dessas. Então, uma coisa que é importante de vocês verificarem aqui é que vocês poderiam ter feito aquela conta, essa conta louca aqui, essa conta louca, ou vocês poderiam já ter feito direto do jeito que eu tinha falado, né? Por exemplo, como eu resolveria esse exercício? Eu já entendi que era o pagamento é por hora. Então, eu já faria aqui ó, de cabeça. 4 vezes 5,5 é 22. 5 vezes 4 é 20. 6 vezes 2,5 é 5 vezes 3, que é 15. Né? Pronto. Aí a maior diferença se o salário é proporcional à hora, a maior diferença de horas tem que ser proporcional à maior diferença de salários. A maior diferença de horas é essa aqui, 22 menos 15. E 22 menos 15 é 7. Então eu tenho que multiplicar 7 pelo dinheiro que foi destinado aí para os engenheiros. Quanto que é esse? 71.250, que é o total, vezes 40%, que é 0,4. Né? E aí eu tenho que saber o total de horas, porque essa diferença de horas é relativa a uma quantidade total de horas de trabalho. Qual que é o total de horas? 22 mais 20, 42, 42 mais 15, 57. E aí eu faria a conta a partir daqui já direto, né? Aí eu já ia simplificando aqui e tal, né? De um jeito muito doidão e resolvendo tudo. E é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa um like, compartilha com o seu amigo que está estudando para o Enem, chama ele para curtir o canal, se inscreve, ativa o sininho, manda nos comentários sugestões de conteúdo, qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem me ajudar aqui, ó, tem o meu Pix aí. Beleza? Valeu, até a próxima.